bom dia, galerinha do quinto ano, tudo certo? Galera de câmera aberta, que legal. Professor, professora, link, né, dos desafios está aí no chat. Por favor, o preenchimento no momento dos dados, preencher da mesma forma que no nosso primeiro encontro, ok? Ele vai contabilizar aí para a premiação aí dessa gurizadinha aí. Que legal aí o pessoal, todo mundo preparado. Estamos só no aguardo da professora Simone. Já damos início. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, bom dia. Estava com alguns probleminhas técnicos aqui, então demorei um pouquinho a entrar. Parte da informática. E aí, como é que tá essa galera animada? Um dia lindo de sol hoje, não é, pessoal? Dia maravilhoso de sol. Acho que o frio foi um pouquinho embora hoje. Eu sei que a galerinha mais jovem não gosta muito do inverno, né? Mas hoje o dia promete. O dia tá muito bonito. Não sei na cidade de vocês aí, como é que tá por aí? Tem sol, tem chuva, como é que tá por aí? Escola São Carlos, Ivone Moraes. O Ivone Moraes é a prof ou a escola, será? Tainá tá respondendo ali, né? Tem bastante escolas aí, né, gente? Ivone Moraes é prof, então. Tá certo. A Escola São Carlos, Escola Lido Meneghetti, de Cruz Alta, quinto ano. Isso aí, muito bem. Olha ali a galerinha animada, que lindos! Muito bem. Isso aí, pessoal. Então, vamos trabalhar hoje um pouquinho. Prof dando tchauzinho ali. Vamos trabalhar um pouquinho hoje a interpretação de texto, né, pessoal? Vamos dar sequência às nossas atividades da semana passada, trabalhando um pouquinho a questão da interpretação de texto, né? E tudo que essa interpretação pode trazer para a gente, né? Afinal de contas, interpretar texto é interpretar a vida, né? Quando a gente consegue interpretar um texto, a gente não vai ser enganado por ninguém, né? Porque aí o que acontece? Se a gente consegue interpretar o que lê, a gente não vai deixar que os outros mandem a gente fazer as coisas, mas a gente vai conseguir poder fazer escolhas. Então, é muito importante que a gente saiba interpretar texto. Não é isso mesmo? Que gente linda! Olha só! Meu Deus! Mas estou vendo que aí ainda tá frio. Galera tá de casaco, galera tá de manguinha, né? Por aqui, pela minha cidade de Juiz, já está começando a esquentar um pouquinho. Hoje promete que a temperatura suba um pouquinho, né? Então, a gente tem que se hidratar. Ó, galera, garrafinha d'água sempre junto, né? Tomar bastante água para não ficar gripado, para não, né? Procurar se alimentar com comida de verdade, não comer porcaria. Eu sei que a escola de vocês tem um lanche maravilhoso, né? Então, vamos lá comer comida de verdade, não ficar comendo porcaria, né, profes? Então a prof vai abrindo aqui o material, vocês me dão só um segundinho para a prof abrir o material e se organizar bem aqui, né? Tive alguns problemas técnicos, atrasei, daí não consegui abrir a plataforma do material ainda, mas estou abrindo já e a gente já vai dar sequência, então, a continuidade das nossas aulas, né? Nossos desafios da semana passada, né? Para ver como é que essa galera está indo se preparando aí. E será que surgiu alguma novidade da semana passada para cá? As profs não apresentaram nenhuma pergunta, nenhum questionamento, nada? Rui? Tá me escutando, Rui? Dá o microfone aqui. Professor, a princípio, tranquilo, certo? Só aqueles comentários que a gente fez internamente, o restante tudo certo. Tudo certo, tá bem, então. Então, tá bom. Então, a gente vai... Agora, acho que está abrindo aqui o material para a gente dar sequência. Eu vou, então, compartilhar minha tela com vocês. E a gente vai dar sequência, né? Naquelas historinhas legais, né? Historinha, gente, é uma coisa muito legal. Gente de tudo que é idade gosta de historinha, né? Então, a gente parou ali no texto da Saudosa Maloca, é isso?
Saudosa maloca, maloca querida. É uma música antiga, minha avó já cantava essa música. É bem antiga essa música que a gente viu na semana passada. Mas é uma música bem legal. Embora seja muito antiga, ela é muito legal. Então, a prof vai compartilhar a tela com vocês, daí vocês me dizem se está tudo ok, se vocês estão conseguindo me enxergar, se estão conseguindo também enxergar a tela que a prof está compartilhando. Tá? Já. Espera aí um pouquinho, acho que é esse aqui. O prof vai aumentar aqui, então, o tamanho da apresentação. Está no modo apresentar, que fica mais fácil. Rui, tela compartilhada direitinho? Tela compartilhada. Você está aí com a questão 17 em aberto. 17 que a gente começa hoje? Na questão número 17, né? A gente chegou a ver esse texto aqui, mas a gente não viu todas as questões sobre ele, né? Tinha mais de uma questão. Então, a gente vai dar sequência agora nas questões, tá? Deixa só... Vocês me dão um segundinho, gente, porque eu vou fechar uma janela aqui por causa dos barulhos externos, tá? E a gente já melhora um pouquinho. Estou, agora. Agora fica melhor. Então, galera, aí a gente tem uma questão sobre esse texto, né, que é uma questão... 16, Oi. Você fez na última aula? Ou você vai pular ela? Deixa eu olhar. Deixa eu voltar, então, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, questão número 16, esse aqui? Isso, são 16 agora. Acho que sim, a gente fez essa sim, né? A gente parou aí. Que era maloca, se era casa, cidade, mansão ou palácio. Sim, daí a galera respondeu que era uma casa. Perfeito, então. Vamos lá. Não, a gente não fez a próxima, né? Inclusive, a galera estava bem engajada na semana passada, né? Respondendo e acertando tudo. Estava muito bem aí o pessoal. Eu via, de vez em quando, eu minimizava a minha tela aqui e enxergava a galera pulando. Bem legal. Então, a gente vai dar sequência, então a gente vai reler, né? Porque, afinal de contas, semana passada, então a gente vai reler esse texto da saudosa maloca, né? Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar. É que onde agora está esse edifício harto, uma casa velha, um palacete assombrado, foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nós nem pode se lembrar. Veio os homens com as ferramentas e o dono mandou derrubar. Prof, quer destacar uma coisa importante aqui para vocês, galera. Isso é uma música, né? É uma música. E por ser uma música, o autor se permitiu usar uma linguagem conforme ele falava, né? Não é assim todos os dias, porque linguagem, né? As profs estão aí para me ajudar nessa discussão. Linguagem é um negócio que a gente tem que cuidar bastante, né, meus amores? Por quê? O que acontece? Se a gente usar qualquer linguagem para qualquer lugar, a gente não constrói uma autoridade, às vezes a gente não vai conseguir se comunicar direito como deveria. Então, linguagem é um pouco parecido com roupa, né? A gente não pode ir com qualquer roupa em qualquer lugar. Vocês concordam comigo? Existe roupa para ir num evento bacana, no aniversário, existe roupa para a gente ficar em casa, existe roupa para a gente ir para a escola. Então, assim como as nossas roupas, elas não são todas adequadas a qualquer lugar, assim também a nossa linguagem não é. Então, no caso nessa letra de música da saudosa maloca, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma música, e por ser uma música, então é permitido usar uma linguagem com algumas incorreções, né? Com algumas palavras que não estão em acordo com a gramática, tá? Estão erradas, vamos dizer assim, gramaticalmente falando, tá? Mas porque é uma música. Então, a gente tem que tomar cuidado, não é sempre que se pode utilizar essa linguagem. Então, o desafio aí, vamos começar então os desafios, Rui? Podemos? Não foi preparar o cronômetro aqui, tá?
para poder ficar bem legal, né? E ninguém se perder, para você colocar o Já cronômetro. liberei, pessoal, o primeiro aí, tá? Se o pessoal já quer o primeiro, né? Para ir se ajustando. Isso aí. Opções de resposta, então. No verso, veio os homens com as ferramentas, expressão sublinhada quer dizer. Selecione uma das opções abaixo, então. Com as, como as ou como as. Qual seria a resposta correta dessa questão, galera? Tá liberado já, hein, Rui? Está liberado, sim, pô. Tá, então vamos dar mais um minutinho aí para o pessoal pensar. Professora Rose, está muito pequeno a transmissão da professora Simone ou os desafios, Rose, está pequeno, tente a prof. Simone, porque os desafios devem ser ampliados aí por vocês, mas a transmissão a prof. Simone pode aumentar um pouquinho. O zoom, né? Aumentei um pouquinho o zoom aí, é o máximo que eu consigo aqui. Se não, prof. Rose aumenta a tela dos desafios. Não sei se é possível aí ou não, né? Onde estão os desafios estão tranquilos. Ok, prof. Rose, obrigado. Deve ter melhorado lá para eles também, aumentei um pouquinho. Então, fechou um minuto, Rui. Vamos encerrar o desafio. Vamos responder essa pergunta, galera? Eu não sei se os quintos anos aí das cidades que a gente atende, Rui, tem a disciplina de inglês. Será que eles têm inglês na escola? Veja se alguém responde aí que eu estou sem a minha tela. Porque para responder essa questão, a gente vai precisar acessar um pouquinho os conhecimentos de inglês, ou melhor, para dizer que isso também acontece na língua inglesa. O que aconteceu nessa questão é o seguinte, ó, veio os homens com as ferramentas. O que a gente diz? A gente diz que houve aí uma junção ou uma contração de duas palavras. Em vez de dizer com as, a alternativa correta seria a letra A, então, com as, ele, por causa da música, para criar um efeito melódico, um efeito da melodia melhor, ele colocou quas, certo? Então, isso é para criar um efeito melódico, para poder juntar. Se ele colocasse com as, ele não ia conseguir harmonizar na hora de cantar. Isso é muito comum nas músicas, nas poesias, né? Para criar um efeito melódico, para que o som fique mais bacana, o autor, então, faz isso. Certo? Então, isso aí. Vamos para a próxima? Vamos lá. O próximo texto diz: mamãe, por favor, não mate a Fifi. Ela é minha amiguinha. Eu gosto muito dela. Escolha outra para fazer as coxinhas, tá? Um beijão, Lilica. Quem seria a Fifi no texto? Opções de resposta: uma ave, um mamífero, um pássaro ou um réptil, galera? Vou colocar ali, então, o nosso cronômetro para marcar 2 minutinhos para a galera responder essa questão. Iniciado aí, 2 minutinhos. Podemos dar sequência. O que é isso aí, gente? Fifi é uma ave, um mamífero, um pássaro ou um réptil? É bom as profs conversarem com as turmas aí que essa resposta não vai estar explícita no texto, né? É uma resposta que os alunos têm que analisar o contexto. Às vezes, o texto não dá tudo pronto, às vezes a gente tem que interpretar. A partir da interpretação, né, profs, a gente consegue identificar o que seria a Fifi. Tá? Existem palavras que os alunos podem acessar no texto que vão dar a resposta dessa pergunta. Que palavras seriam essas? Vocês podem, inclusive, destacar essas palavras, né? Conversar, né? Sobre essas palavras para identificar qual seria a resposta correta. Então, embora o texto não traga a resposta em si, ele vai trazer palavras que nós podemos acessar e a partir dessas palavras a gente consegue identificar a resposta. Certo, pessoal? Então, está transcorrendo ali, quase fechando 1 minuto e 15 agora, temos mais alguns segundos para fechar os 2 minutos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas.
Enquanto isso, a prof vai molhando a garganta aqui, né? Para não ficar com a voz estragada, né? Porque a gente fala o dia inteiro, que a gente tem que tomar bastante água para poder molhar a garganta, né, profs? As profs sabem o que eu tô falando aí. Quando a gente não toma água, a voz vai ficando ruim, né, profs? Uhum. Então, aí temos mais 7 segundos para o fechamento dos 2 minutos, Rui. Então, estamos finalizando esse desafio. 2 minutos fechados. Galera, vamos lá. Podemos encerrar o desafio dizendo o seguinte: Fifi no texto é o quê? É uma ave? É um mamífero? É um pássaro ou é um réptil? O que seria a resposta correta que a galera marcou aí, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não. Eu escutei alguma coisa? Hello, eu escutei algo, eu escutei. Vamos lá. Então, a resposta correta é a letra A, galera, uma ave. Como é que a gente sabe, gente? Como é que a gente sabe? De certa forma, uma ave e um pássaro são as mesmas respostas, né? Só que a gente tem uma dica importante aí no texto, ó. É a Fifi, não é o Fifi. Só por essa dica a gente já teria uma resposta já mais aproximada, né? Então é a Fifi. Então é uma ave. E a outra tem a coxinha, né? Escolha outra para fazer as coxinhas. Então, réptil não tem coxinha, mamíferos não tem coxinha, o que tem coxinha são aves. Então, pela palavra coxinha, a gente já descartaria a palavra mamíferos e réptil, correto? Mas, como a gente tem A, né? Então, é uma ave, letra A. Ficou moleza essa aí, né, gente? Vamos para a próxima? Ainda sobre o mesmo texto, na frase, escolha outra para fazer as coxinhas, tá? A pontuação empregada no final da frase indica. Vamos iniciar, então, os 2 minutos? Iniciado. A pontuação. Uma questão sobre pontuação, gente. A pontuação, a prof vai explicando para vocês, enquanto vocês vão fazendo a questão, a prof vai explicando o seguinte, ó. Quando nós falamos, a nossa entonação é percebida. Por exemplo, se eu faço uma pergunta, a minha entonação, ela vem de um jeito. Eu pergunto assim, hoje está frio aí, pessoal? Está frio aí? Então, essa entonação é uma entonação de pergunta, certo? Quando eu estou, às vezes, assustada, eu vou também usar uma entonação de susto. Eu digo, opa, nossa! Né? Essa entonação, ela é revelada quando nós falamos. Só que a escrita não tem entonação, galera. Então, os pontos, né? A pontuação, a vírgula, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, servem justamente para a gente marcar o quê? Marcar a entonação que a escrita não tem, galera. Por isso que é muito importante quando a prof diz assim, galera, vocês não estão colocando as vírgulas nos pontos, né? E essas vírgulas e pontos têm significados. Vocês estão se esquecendo. É tão importante, então, que vocês façam a entonação correta. Por isso. Porque essa marcação aí, né? Essa pontuação, ela vai realmente representar a entonação. Então, a gente consegue reconhecer se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é um sentimento, né? Por causa dos pontos. Então, na frase, escolha outra para fazer as coxinhas, tá? A pontuação empregada no final da frase indica. Vamos lá, então. O que seria? Vai quase finalizando aqui, 57, 58, 59. Fechou, galera, os 2 minutinhos. Vamos, então. Uma admiração. Se fosse uma admiração, gente, teria um ponto de exclamação, e não é isso, né? Então, uma admiração está repetida ali, as 2 alternativas, uma ordem ou um pedido. Gente, na verdade, a gente poderia ter ali uma ordem, só que a gente sabe que não é ordem, porque tem um tá no final ali, tá, gente? Então, esse tá vai indicar que a expressão ou que o enunciado refere-se a um pedido. Então, ele está pedindo, né? Faz isso para mim, tá? Né?
Vai lá, pega aquele copo d'água, tá? Esse tá, então, é que vai além do ponto de interrogação, vai demonstrar que se trata de um pedido. Então, a alternativa correta é letra D de dado, galera. Como é que vocês estão indo aí? Tudo bem? Tudo tranquilo? Não estou escutando nada. Hoje o pessoal está quieto. Hoje ninguém está ligando o microfone aí para falar nada. Vamos para a próxima, então? A palavra tá, que se encontra em negrito no texto, é marca de linguagem utilizada. Vamos lá. Selecione uma das opções abaixo. Em grupos de colegas e familiares. Letra B. Na escola, com um grupo de professores. Letra C. Em textos formais. Letra D. Em manuais de instrução. Então, a prof já vai ligar o cronômetro aqui para que vocês façam essa questão. Iniciado 2 minutos aí, Rui. Vamos lá. Então, há certas expressões, né, que vão ser usadas de acordo com o ambiente que nós estamos. Língua, gente, não é questão de certo ou de errado, mas é questão de adequado ou inadequado. Lembra da história do Saudosa Maloca? Era adequado para o autor do Saudosa Maloca utilizar aquele registro linguístico, porque se tratava de uma música. Agora, se o autor do Saudosa Maloca estivesse dando uma palestra para pessoas cultas, né? Dando uma palestra para pessoas importantes, né? Para gente muito fina, gente muito educada, gente muito escolarizada, aí não seria possível falar daquele jeito. Então, a nossa língua ela precisa ser adequada, tá? Então, com quem que a gente usa tá? Em grupos de colegas e familiares, na escola com um grupo de professores, em textos formais ou em manuais de instruções? Vamos pensando aí, o que seria o tá, esse tá no dia a dia? Com quem que a gente usa esse tá, né? Porque, afinal de contas, a forma formal seria o quê? Seria o está. O tá é a abreviação de está, né? Só que aí a gente ouve uma abreviação que gramaticalmente não está correta, mas que ela é aceita para a gente conviver no dia a dia, para a gente usar nos nossos registros do dia a dia. Então, eu já dei uma pista aí, né? Já dei uma resposta do que não é. Ficaram 3 alternativas aí para vocês escolherem. 1h47, 1 minuto 47, 49, 9 segundos, 8, 7. Vai terminando aí, galera, o desafio. Vamos que vamos, vamos que vamos. 58, 59, parou! Vamos lá, então, pessoal. Qual seria a alternativa correta dessa pergunta? A letra é isso aí, em grupos de colegas e familiares. Por quê? É em grupo de colegas e familiares que nós utilizamos uma linguagem mais despojada. Professor, o que significa a palavra despojada? É uma linguagem mais comum, é uma linguagem mais do dia a dia. A gente diz despojada, é uma linguagem mais... Oi? Então, uma galerinha! Adorei escutar vocês, meus amores. Muito bem, isso aí. Muito bom. Isso aí. Então, o tá é uma linguagem mais despojada. É que nem ficar em casa num dia de chuva, assistindo série, com aquele nosso pijama rasgado. É mais ou menos isso, né? Então, assim, tá? A gente precisa entender que a linguagem, ela obedece aos cenários, né? Onde a gente está, com quem a gente está falando, certo? Isso se chama adequar a linguagem, tá bem? Uma dica que a prof dá para vocês sobre essa questão, ó. Às vezes, quando vocês aprendem coisas legais com a prof na escola, aí vocês chegam em casa, aí vocês veem lá, sei lá, a vovó falando fumo. Nós fumos lá. Nunca chame a sua vovó de burra porque ela fala isso, tá, gente? A sua vovó não é burra. A sua vovó, às vezes, ela não teve a mesma oportunidade de ir na escola que nem você está indo na escola, né? É por isso que ela fala fumo. É por isso que ela fala andemo, caminhemo, né? É por isso. Então, você que vai na escola, você pode ensinar com amor a sua vovó. Você dizer, vovó, tem mais um jeito de dizer isso. A senhora diz fumo, a senhora também pode dizer fomos.
A senhora também pode dizer caminhamos. A senhora também pode dizer andamos, né? Então, existem formas diferentes de dizer a mesma coisa, certo? Então, você pode ensinar com amor a sua vovó. Não dizer que a vovó, a senhora é burra, a vovó, a senhora não sabe, né? Nunca falte com respeito com a sua vovó, com seus parentes, com seus amigos, com a sua maninha, com o seu maninho. Ensine de forma amorosa, tá? A pessoa vai aprender e ainda vai agradecer você de você ter ensinado uma coisa tão bacana para ela, tá? Vamos para a próxima? Eita, que esse ficou até pequeno para a prof. Deixa a prof tentar aumentar um pouquinho aqui. Olha, vamos lá, então. Esse ficou um pouquinho pequeno até para mim. Calvin e Harold. Galera, a prof quer explicar um pouquinho quem são o Calvin e o Harold, tá? O Calvin é esse menino que tá aí. E o Harold, gente, na verdade, é o amigo que é uma onça pintada, do Calvin. Só que, na verdade, esse amigo é um amigo imaginário, ele não existe. O Calvin é um cara com quem ele está sempre conversando, mas é um amigo imaginário. É aquele cara com quem ele conversa, mas que só o Calvin vê ele. Alguém aí tem amigos imaginários? Se vocês não têm mais, um dia vocês já tiveram. Sabe quando a gente é bem criancinha ali, 6, 7 aninhos, né? A gente tem muitos amigos imaginários. A gente conversa com pessoas que a gente não vê. E aí os adultos olham a gente assim, meu Deus, o que está acontecendo? Com quem tu está falando? É os nossos amigos imaginários. Os nossos amigos que a gente conversa, que só a gente que vê. Tá? Então, o Calvin diz assim, eu não quero me levantar, não quero me vestir, não quero esperar o ônibus. Eu não quero ir para a escola, eu não quero ouvir a professora, eu não quero estudar, não quero provas, não quero lição de casa. Como foi seu dia? Me venceu de 10-0. Né? As frases utilizadas pelo Calvin no primeiro, segundo e terceiro quadrinhos são que tipo de frases, galera? Vamos lá. Letra A, conclusivas. Letra B, explicativas, ou letra C, interrogativas, ou letra D, negativas. Vamos lá, 2 minutos. Foi dada a largada. Conclusivas, explicativas, interrogativas ou negativas. Então, aqui estão as frases do primeiro, segundo e terceiro quadrinho. Eu não sei, eu não consigo colocar. Só se eu reduzir aqui, profes. Senão, eu não consigo colocar tudo na mesma imagem. Que o ideal seria colocar tudo na tela para vocês aí, mas se eu aumentar, eu não consigo, acaba saindo alguma coisinha fora. Ah, então, são conclusivas, explicativas, interrogativas ou negativas. A frase do primeiro quadrinho, que é esse aqui, do segundo quadrinho e do terceiro quadrinho. São que tipos de frases, gente? Vamos lá. O prof já pode retomar aí, né? O que são as frases conclusivas? Elas concluem alguma coisa, né? O que são as frases explicativas? Elas explicam alguma coisa. As interrogativas perguntam e as negativas negam alguma coisa, correto? Então, cada frase tem um tipo, né? Tem uma estrutura, tem um propósito, né? De comunicar alguma coisa, um modelo, uma estrutura de alguma coisa. Então, que tipos de frases nós temos aí? Negativa. Negativa. Essa gente é muito boa. Frases negativas. Nem terminou o tempo. Hã? Né? Isso aí, pessoal. Ainda temos alguns segundos. Eu vou finalizar aqui, tá, Rui? Vou finalizar, porque com certeza essa galera é muito ninja, já respondeu. Vou finalizar, então, aqui, ó. Gente boa, frases negativas, né? Olha aí, o Calvin tá entediado. Algum dia vocês também já acordaram entediados, assim, que nem o Calvin? Ai, eu não quero... Sabe, tinha um bichinho, quando a prof era pequena, quando a prof aqui era criança, tinha um desenho animado que o personagem do desenho animado, ele dizia assim, ó dia, ó céus, ó cama, tudo ele reclamava, né? Ele acordava assim,
sempre assim com os ombros arqueados. Ó dia, ó céu, sabe? Às vezes a gente acorda assim, né? Com uma preguicinha, né? Uma vontade de ficar na cama. Só que a gente tem que ir para a escola, porque a escola é um lugar mais legal do mundo, na verdade, né? Porque a gente faz amigos, a gente aprende coisas, a gente se torna mais inteligente. Escola é o melhor espaço que existe, né, pessoal? Agora, temos uma pergunta sobre o último quadrinho. Eu vou ajeitando aqui de novo o meu cronômetro, tá bom? No último quadrinho, percebemos que Calvin, letra A, não conseguiu ir à escola pela manhã. Letra B, ficou satisfeito com sua rotina escolar. Letra C, ficou doente e teve que ir ao médico. Ou letra D, continuou insatisfeito com sua rotina. Foi dada a largada, pessoal. 2 minutos para responder essa pergunta. Agora a pergunta sobre o último quadrinho. A mamãe de Calvin. Confirma o número da questão. Oi? O número da questão, por favor. 22. Ok, obrigado. Tá? Então, a pergunta é, como foi o seu dia? A pergunta da mamãe, né? E o Calvin responde, me venceu de 10-0. Então, a conclusão que você pode tirar, que ele não conseguiram ir à escola. Ó, de novo, meus amores, nós temos aí uma pergunta cuja resposta não está escrita com todas as letras no quadrinho. Nós temos que pensar para responder essa pergunta, né? Não conseguiu ir à escola? Ficou satisfeito com sua rotina escolar? Ficou doente, teve que ir ao médico ou continuou insatisfeito com sua rotina? Qual seria a resposta correta dessa questão? Então, nós temos agora 1 minuto e 6 segundos. Vai transcorrendo aqui os 2 minutos para vocês pensarem qual seria a resposta correta para essa questão aqui sobre o último quadrinho. Um dia lindo de sol por aqui pela cidade de Juí, que é para esquentar hoje, né? Por isso que a gente tem que se alimentar direito, tomar bastante água para não ficar doente, né? Porque estava frio ontem, hoje está quente. Os primeiros frios a gente sente bastante porque existe muita oscilação de temperatura, né? A gente tem que se manter hidratado e comer corretamente, comer comida de verdade, comer feijão, arroz, carne, salada, que eu sei que vocês não gostam. Vamos finalizando aqui, galera. 2 minutos! A resposta correta, então, seria o quê, galera? Vamos lá? Continuou insatisfeito com sua rotina. Letra D de dado. E como é que a gente sabe disso? Porque ele diz que ele venceu de 10-0, né? Ele continuou insatisfeito. Embora ele tenha que fazer tudo, ele fez tudo que tinha que fazer, mas ele não queria ir, né? Tanto que as próprias imagens já diz aqui que ele fez. Né? Mas acertamos! Vamos! Yes, vamos lá. Então ele diz, ó, não quero ir à escola, não quero ouvir a professora, mas ele já está lá no ponto de escola. E aqui ele já está na escola, né? Então, embora ele não quisesse, ele fez tudo o que tinha que fazer, né? Ele não é bobo. Vamos lá para a próxima questão, então. Questão de número 23, galera. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente enxergar o nosso texto. Onde podemos encontrar água salgada e água doce? Amores, isso aqui, na verdade, é um texto da área das ciências, né? Interpretar textos é interpretar textos de todas as áreas do conhecimento. Então, aqui nós temos a área das ciências. A disciplina de ciências fala sobre essas questões, né? Ó, 3,5% da água do planeta é água doce. Galera, aqui nós temos alguns probleminhas de formatação. Vocês vão ver aqui, ó. Porque na hora que a gente formata, né, acaba que as palavras acabam ficando meio unidas aqui, mas vocês sabem que elas deveriam estar separadas. Mas por causa da formatação, temos algum probleminha aí, que elas acabaram se unindo. Devia estar frio, elas resolveram se unir todas, né? 96,5% da água do planeta é de água salgada, encontrada em mares e oceanos. O oceano
Pacífico é a maior porção de água, cobrindo quase 1/3 do planeta, gente. Então, aqui nós temos o planeta Terra, né? E o Oceano Pacífico é a maior porção de água, cobrindo quase 1/3 do planeta. Onde está armazenada a água doce? Então, no gelo, geleiras e neve, 69%. No subsolo, nas rochas, 30,7%. Nos lagos, 0,25%. Na atmosfera, 0,04%. E nos rios, 0,010%. Então, vamos às perguntas sobre esse texto. De acordo com o texto, podemos encontrar a maior quantidade de água salgada do planeta em... Vamos lá. Letra A, rios e oceanos. O prof já vai colocando o cronômetro aqui, ajustando. Rios e oceanos. Letra B, oceanos e cachoeiras. Letra D, mares e oceanos. E letra D, riachos e oceanos. Então, selecione uma das opções. Onde está a maior quantidade de água salgada? E a prof vai colocar de novo aqui, dada a largada, galera, e eu vou colocar aqui o texto, deixar aí na tela, para vocês conseguirem, de novo, identificar onde está a maior quantidade de água salgada. Certo? Foi dada a largada aí para vocês interpretarem. Só 3,5% da água do planeta é doce. Mas onde está a maior quantidade de água salgada? Essa é fácil, né? Porque, afinal de contas, é só ler o texto. Ler o texto é uma coisa que vocês precisam fazer sempre. Eu sei, né, que às vezes a galera faz as coisas corrida, não lê muito bem o que está escrito e acaba errando a questão por bobeira. Mas vocês têm que ler o texto com atenção. Às vezes as respostas estão no texto, às vezes vocês têm que pensar um pouco. Mas se vocês lerem, vocês vão identificar que a resposta se encontra ali, bem ali, né? É só prestar um pouco de atenção que vocês vão logo identificar a resposta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já está correndo o cronômetro aqui para vocês responderem a essa questão. Vamos lá, meus amores. Vamos lá, meus lindos. Nós erramos sem querer. O quê? Eu escutei alguma coisa aí. Eu escutei alguma coisa aí dessa gurizada. Tá terminando, então, aqui, 1h47, 48, 49, 9 segundos, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Isso aí, fechou o cronômetro, galera. Onde está a maior quantidade de água salgada, galera? Então, vamos à resposta? Letra A, rios e oceanos? Oceanos e cachoeiras? Mares e oceanos ou riachos e oceanos? Alternativa correta, letra C de casa. Isso aí, mares e oceanos, galera. Tá aqui, amores, ó. Tá vendo? A respostinha aqui em cima, ó. Era só ler, né? Era só ler ali. A resposta estava lá em cima, bem bonitinha. Vamos para a próxima? Vamos lá. Tem a anedotinha. Vocês gostam de anedota? Anedota é um gênero textual que normalmente faz a gente dar risada, né? Faz a gente dar risada. Ele tem o objetivo de divertir, tá? Então, o cara está jantando e a comida é tão ruim que ele não aguenta. Por favor, garçom, eu não consigo engolir esta comida. Chama o gerente. E o garçom responde, não adianta, ele também não vai conseguir. Né? Então, no trecho, o cara está jantando e a comida é tão ruim que ele não aguenta, o termo ele se refere... Gente, esse é o típico de texto que nós temos aqui, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Então, aqui, ó, a linguagem não verbal é aquela composta por imagem e a verbal é a linguagem
composta por palavras, correto? Então, nós temos ali, o cara está jantando e a comida é tão ruim que ele não aguenta. O termo ele se refere a quem? Vamos colocar o cronômetro, então, pessoal. Vamos lá para o nosso cronômetro iniciado. Vamos lá. O cara está jantando e a comida é tão ruim que ele não aguenta. O termo ele se refere ao cliente. Letra B, ao empresário. Letra C, ao garçom. Ou letra D, ao gerente, galera. Já está transcorrendo o cronômetro aqui. 2 minutos para vocês responderem esta questão. Vamos lá. Os passarinhos ficam muito felizes, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade, quando vem um dia lindo de sol, os passarinhos começam a cantar. Né? Aparecem nos fios dos postes, aparecem nos galhos das árvores, aparecem nas grades das casas. Eles ficam cantando felizes, né? E eu adoro os passarinhos assim, soltinhos, cantando. Parece que o nosso coração fica quentinho quando os passarinhos cantam, né? Não sei se vocês também gostam, mas eu adoro. Acho muito bonito. Né? Então, gente, vamos lá. O cara está jantando e a comida é tão ruim que ele não aguenta. Esse termo ele aí, gente, o que seria? Ao cliente, ao empresário, ao garçom ou ao gerente. Nós chamamos esse ele, gente, de inferente. É um pronome pessoal que faz o papel de relacionar ideias no texto. Então, fazer inferência é relacionar ideias no texto. Então, esse ele aí, ele vai fazer referência a alguma coisa. É uma forma de a gente não repetir as palavras, tá? Então, a gente usa bastante pronomes para não ficar repetindo sempre as mesmas palavras. Isso é muito top de fazer, galera. É o top das galáxias, como vocês dizem, né? Então, vai finalizando aqui. Fechou, galera? Então, qual seria a resposta correta? Ao cliente, né, pessoal? Esse ele aqui é o próprio cliente, esse carinha aqui que está reclamando para o garçom que a comida está ruim, certo? Então, muito bem. Vamos passar para a próxima questão aí sobre o texto, anedotinha do bichinho da maçã. Eu escutei alguma coisa? Não escutei nada. Escutei um monte de gente falando e não entendi nada. Vocês querem falar mais calma para o prof poder entender? Não escutei, tá? Então, vou seguir aqui. Questão número 25. Vamos para a questão número 25, ainda sobre o mesmo texto. A palavra cara, em negrito no texto, é um tipo de linguagem usada como, vamos lá, o Carlos está jantando. Então, essa palavra cara, aqui, essa aqui, né, ela é uma linguagem utilizada no tipo de texto gíria, né? Ela representa o quê? Uma linguagem gíria, formal, informal ou regional. Foi dada a largada, pessoal. Galera, assim, ó. Gírias são expressões que nós utilizamos no dia a dia e as gírias elas fazem parte da linguagem informal, certo? Elas são expressões que a gente usa, por exemplo, uma que a galera usa muito é o tipo, né? Ah, tipo isso, tipo aquilo, tipo isso não sei o que lá, tipo não sei o que lá. Alguns usam tá ligado, ó meu, tá ligado meu, né? Gírias, né? São formas de se comunicar que nós utilizamos no dia a dia, né? Que normalmente são informais, tá? A linguagem formal, não. A linguagem formal é aquela linguagem mais clássica, mais culta, aquela que a escola ensina, né? Mais padronizada, aquela que os livros escrevem. Informal também é uma linguagem que se aproxima ao campo da gíria. Informal é aquilo que não é formal, é o contrário do formal. E regional é um regionalismo. Por exemplo, o que seria uma palavra regional? Regional seria falar das madeixas, falar uma palavra, por exemplo, falar bate é um regionalismo. Por quê? Só se usa bate aqui no sul, aqui na região sul. Então, bate é um regionalismo, é uma linguagem regional, certo?
Então, o claro ali seria uma gíria, uma linguagem informal, uma linguagem formal ou regional, tá? O que seria, então? Já estamos finalizando aí. 41, 42, tá indo, dou-lhe uma, vamos lá. Vamos lá, morecos, vamos lá, gurizada, vamos lá, gente linda, vamos pra cima, 54, 55, 56, 57, 58, 59, fechou, galera, vamos lá, então. A palavra carne, negrito, no texto, é um tipo de linguagem. Vamos lá. Gíria, formal, informal ou regional. Galera, a palavra aí é informal, a palavra é informal, certo? Então, ela não pertence à linguagem formal. Beleza, pessoal? Alternativa correta, letra C de casa. Vamos para a próxima? Ainda sobre o mesmo... Acertou! Isso aí, garoto. Muito bem, vamos para cima, vamos lá. 5º ano! Galera, muito boa, muito bom, gente. Topzera das galáxias, vamos lá. A finalidade do texto lido é o quê? Anunciar, letra B, divertir, letra C, emocionar, que emoção, né? Ou propagar, gente. O que nós temos ali? Anunciar, divertir, emocionar ou propagar. Foi dada a largada, pessoal, vamos lá. Taran, taran, taran. Vamos lá. Vamos para cima, galera, vamos para cima. Vamos lá, então. Qual seria a finalidade do texto? Todo texto tem uma finalidade. Essa é a questão de número 26. Né? Então, qual seria a finalidade desse texto, meus amores? Seria anunciar, divertir, emocionar ou propagar, gente. Vamos lá. Na verdade, eu dei a resposta dessa perguntinha no início da minha fala. Quando eu apresentei esse texto para vocês, quem estava ligado percebeu, não é, profs? Aí eu dei a resposta para vocês, né? As anedotas têm uma finalidade, né? Anedota é uma historinha que tem uma finalidade, né? E ela, além de ela informar, ela tem uma finalidade maior, uma finalidade específica. Por que a galera conta anedota? Vocês sabem que antigamente, o prof vai contar uma coisa para vocês enquanto vocês vão pensando aí na resposta. Antigamente, não existiam os livros, então as pessoas reuniam-se em praças públicas para contar as histórias. E essas histórias, então, os sábios, né, iam para as praças públicas contar as histórias, e ficavam lá contando história, e as pessoas saíam da praça pública e iam para casa contar as histórias para as famílias, e assim as histórias eram perpetuadas, as histórias eram disseminadas, né? Cada um ficava sabendo das histórias e contando adiante aquelas histórias. Então, muito depois, é que os livros surgiram e as pessoas começaram a contar as histórias nos livros, mas antes não havia livros. Tá? Quando uma pessoa morria sem contar aquelas histórias para ninguém, as histórias também morriam com elas. Tá? Então, estamos aí finalizando, galera. 57, 58, 59. Fechou, galera. Vamos para cima, então. Qual seria o objetivo, a finalidade do texto lido? Anunciar, divertir, emocionar ou propagar. Letra correta, qual seria? Letra B de bola. Isso aí, galera. A anedota, ela tem a finalidade de divertir, né? É uma espécie de piada. Beleza? Vamos para a próxima questão. A finalidade... Ops, acho que foi a mesma. Vamos lá, então. Próxima questão de número 28. Segundo o texto, o cliente não conseguiu comer a comida porque... Letra A, estava estragada. Deixa eu ajustar meu cronômetro aqui, gente buena, senão a prof se perde, né? Ajustando o cronômetro para poder iniciar daqui a pouquinho. Segundo o texto, o cliente não conseguiu comer a comida por quê? Letra A, estava estragada. Letra B, estava péssima. Letra C, estava muito deliciosa. Ou letra D, não estava cozida. Cronômetro iniciado, a prof vai contar para vocês uma curiosidade. Prof nasceu em Belém do Pará. Vocês sabem onde fica o Belém do Pará, gente? Belém do Pará fica lá no norte do país. Quando vocês olham o mapa do Brasil e sobem lá para cima,
está Belém no Pará. Galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá, aqui no Sul, nós dizemos que quando um objeto estraga, por exemplo, a televisão de vocês dá pane, a televisão de vocês não está funcionando. A gente diz que está estragada, né? Se você disser isso para um paraense, a televisão está estragada, ele vai morrer de rir. Ele vai dizer, como assim a TV está estragada? A TV apodreceu? A TV, como assim está estragada? Porque ninguém usa essa expressão para coisas. Nós dizemos que a comida estragou, mas a TV não pode estragar. Sabe como é que as pessoas dizem? É uma palavra muito feia, gente. Vocês vão dar risada, eu sei. A palavra que se diz lá, quando a TV está estragada, é a TV está escangalhada. Nossa, prof, que palavrão! Escangalhada. Escangalhada é o mesmo que estragada, né? Quando a TV está estragada. Só que a comida não pode estar estragada. A comida não pode estar escangalhada. A comida, se a gente deixar fora da geladeira, se a gente deixar em cima da pia, ela vai estragar, certo? Então, olha aí, gente. É o mesmo português, mas ele é falado de maneiras diferentes de norte a sul do nosso país, né? Então, aí nós estamos finalizando o nosso cronômetro 45, 46, 47. Vamos para cima, galera. Vamos lá. 1h51, 1 minuto 53, 54. Vamos para cima. Tá quase finalizando. 58, 59. Fechou, pessoal. Vamos lá, então. Já tem uma almofadinha aí. Segundo o texto, o cliente não consegue comer a comida por quê? Estava estragada? Estava péssima? Estava muito deliciosa ou não estava cozida? Ah, letra B. A comida estava péssima, né? Não tinha coisa. Letra B. Nós acertamos. Acertaram, eu sei que vocês acertaram. Muito bem. Parabéns, gente linda. Vocês são maravilhosos. Muito bem, muito bem, muito bem. Amo vocês. Adoro me encontrar com vocês nessas manhãs aí de terça-feira ensolarada. Vamos lá. Próxima questão. Prof. Simone? Oi? Prof. Simone, a questão 27, ela estava duplicada? O pessoal disse que não. Eu acho que estava. Eu acho que estava. Você pulou ela, né? É, por isso então, que só eu para pulei. esclarecer que o pessoal pediu aqui no chat, mas eu acho que ela estava duplicada, né? Por isso eu pulei porque eu vi que estava duplicada. Tranquilo, então. Tranquilo. Agora é a questão, então, 29. Questão de número 29. Passos para andar em segurança. Olha aí, gente. Olha só que top das galáxias isso aqui, gente. Vamos lá. Sinalize antes de atravessar pela faixa. Temos ali. Sinalize antes de atravessar pela faixa. Obedeça ao semáforo. Ande sempre na calçada. Galera, eu sei, a maioria de nós aqui, eu e vocês, nós moramos em cidade pequena, né? A nossa cidade é mais tranquila. Embora a gente possa ter alguns acidentes de vez em quando, né? Mas é mais difícil haver um atropelamento, né? Aqui em Juí, inclusive, tem uma ideia de que a galera respeita muito as faixas de segurança. Quando um pedestre pisa na faixa de segurança, os carros todos param. Mas não são todas as cidades que são assim, não. Em cidades grandes, o povo é muito doido para dirigir, né? O povo sai muito louco pelas estradas afora aí, é muito complicado, vocês sabiam? Então, nós temos que tomar bastante cuidado, principalmente quando nós estamos em cidades grandes, né? Para que a gente não seja atropelado. Então, algumas dicas aí sobre o trânsito. Muitas vezes a gente vê assim, a galera andando no meio da rua, né? Principalmente em cidade pequena. A gente tem que tomar cuidado. A rua asfaltada, né? A rua é lugar para os carros andarem. A gente sempre tem que dar preferência para a calçada, para a gente estar protegido, né? Se a gente for atravessar, então, sinalizar antes de atravessar, obedecer ao semáforo, ou seja, se está fechado para pedestre, esperar a nossa vez e andar sempre na calçada e nunca no meio da rua. O objetivo do texto, então, qual seria aqui, gente? Esse já não é o mesmo do outro, né, galera? Esse aqui tem um objetivo diferente. Qual seria? Letra A, divertir o leitor. Letra B,
passar uma informação, letra C, instruir sobre o trânsito, ou letra D, emocionar as crianças. Uhul! Vamos para cima, vamos lá. Foi dada a largada e eu vou tomar a minha água para hidratar a minha garganta. Vamos lá, façam o mesmo por aí. Tomem água, hidratem, né? Para não ficar com a garganta travando, né, pessoal? Gargantinha molhada, vamos que vamos. Tchan, 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 vamos lá. Uma hora dessa, eu fiquei aí na cidade de vocês para dar uma aula ao vivo para vocês, né? Aí vai ser bem legal. Aí vai ser muito top das galáxias. Vocês não acham isso? Eu vou amar. Eu vou adorar. Eu vou achar muito top. Conhecer esses quintos anos animados aí. É uma gente muito linda, né? Uma gente muito maravilhosa. É uma gente muito top das galáxias. Isso aí. Então, qual seria o objetivo desse texto? 1 minuto e 6, 1 minuto e 7. Tá correndo o cronômetro, vamos lá. Então, divertir o leitor, passar uma informação, instruir sobre o trânsito ou emocionar as crianças. Galera, esse também é o tipo de texto que a resposta não está nele mesmo. A resposta precisa ser interpretada, né? Porque não está escrito lá no texto, não precisa ser interpretada. Qual seria a resposta correta dessa questão? Prof, eu preciso ler o texto para interpretar o que ele quer me comunicar. Todos os textos têm uma intencionalidade. Todos os textos têm um objetivo, né? Ninguém escreve sem nenhum objetivo. E esse texto não é diferente. Ele tem um objetivo. Qual seria esse objetivo, então? Divertir, passar informação, instruir. Está terminando aqui, galera. 58, 59. Fechou, galera. Isso aí, vamos lá. Divertir, passar informação, instruir ou emocionar? Alternativa correta, letra C de casa. E aí, galera? Yeah. Quem será que está ganhando entre essas escolas aí? Quem será? Né? Depois o Rui vai me mandar o ranking das escolas. Como é que está indo essa galera, né? Para ver quem é que está indo melhor, né? Vamos lá. É? Como é que é o nome da escola? Duque de Caxias. Duque de Caxias? Será que é o Duque de Caxias que está indo bem? Tá ganhando. Qual? Tá Duque de Caxias. Duque de Caxias, é isso aí. Eu tô desconfiada que é mesmo, porque a galera que fala, que participa, né? Muito top. Amei vocês. Vamos para cima, então. Vamos para a próxima? Sim. Ainda sobre o mesmo texto, nós temos mais uma pergunta. A partir da imagem, quantas instruções estão representadas através da sinalização da faixa de pedestre? Amores, instrução. Instrução é algo que a gente lê, nós somos os leitores e nós lemos, então nós interpretamos as instruções que aquele texto está passando. Quantas instruções? Letra A, apenas uma. Letra B, 2. Letra C, 4 ou 3. Galera, essa aí é mais facinho. Eu vou dar 1 minuto para vocês, tá? Dada a largada. 1 minuto para vocês dar para responder essa questão aí, galera. Vamos lá. Quantas instruções? Sinalize antes de atravessar, obedeça ao semáforo, ande sempre na calçada. Qual seria a resposta correta? Quantas instruções? 1 minuto. Ou tá correndo, ou tá correndo, ou tá correndo, ou tá correndo. Yeah. Vamos lá. Vamos lá. Quem dá uma, quem dá mais? Vamos lá. 33, 34, 35, tá quase acabando 1 minuto, galera. Vamos para cima. Vamos olhar a minha garganta. Tá quase acabando. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Vamos para cima. Tá terminando, galera. Finalizou. Essa é moleza, né, gente? Qual que é a resposta correta? Qual que é, gente? Opções de resposta, quais são, então? São
3, né, gente? Ó, sinalize antes de atravessar, obedeça e ande sempre pela calçada. São 3, né? A resposta correta é a letra D de dado. Essa aí é molezinha, né? Isso aí, ó, melzinho na chupeta, muito fácil. Próximo texto, então, galera. Ó, festas e tradições. Vamos para cima aqui, galera. Vamos lá. Vamos para cima. Rui, só para 9h30, né? Essa aula encerra 9h30, Rui? Oi, prof. O horário 9h30 encerra essa aula, né? o horário da aula é das 8h15 às 9h45. 9h45. Ótimo, então. Festas e tradições. Vamos lá. A festa do carnaval é muito antiga, galera. Dizem que sua origem vem das festas do início da primavera no Egito Antigo. Outros dizem que o carnaval surgiu a partir das festas greco-romanas, realizadas para comemorar a colheita. Nessas ocasiões, os escravos podiam brincar à vontade. Enfim, o certo é que o costume chegou a Portugal no século... Que século é isso aí, galera? Vamos lá. Nós temos um X, um I e um V. Século XIV, né, galera? Então, vamos lá. O certo é que o costume chegou a Portugal no século XIV e recebeu o nome de estrudo. Olha que palavrão engraçado. Entrudo, melhor dizendo. Entrudo. A ideia central do carnaval é brincar bastante antes de chegar à quaresma. Se inicia na quarta-feira de cinzas e vai até a Páscoa. Isso porque, segundo as tradições da religião católica, a quaresma é um período de respeito em que não deve existir abusos e festejos. O samba é o principal ritmo do carnaval e já era praticado nas senzalas no tempo dos escravos. Dizem que a palavra samba se originou da palavra africana semba, que significa umbigada, um dos movimentos mais comuns que os participantes de uma roda de samba costumavam fazer. O lundu, espécie de primo do samba, também era praticado nas fazendas. Amores News. Esse trecho aí, galera, é um fragmento, ou seja, é um pedaço. Fragmento é uma parte de, certo? Então, é um fragmento de um texto maior. Então, aqui nós temos um texto um pouquinho mais comprido do que os outros que a gente apresentou até agora, né? O assunto abordado no texto. Deixa eu preparar aqui o cronômetro. Letra A, a tradição carnavalesca. Letra B, como brincar o carnaval? Letra C, a origem do termo carnaval? Ou letra D, os participantes carnavalescos? Galera, vou dar largada, dou-lhe uma. Vamos lá, iniciado o cronômetro, 2 minutos para vocês aí, meus amores. Vamos lá. A tradição carnavalesca, como brincar o carnaval, a origem do termo carnaval, os participantes carnavalescos. Vamos lá. Vou deixar o texto na tela. Essa eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Texto maiorzinho. O prof vai deixar vocês pensarem um pouquinho. Texto um pouquinho mais comprido, não é? Vamos lá, galera. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 1 minuto e 15, 1 minuto e 18, 19. Tá correndo o reloginho. Então, o assunto seria as tradições carnavalescas, como brincar o carnaval, a origem do termo carnaval, os participantes carnavalescos. Vamos lá.
Qual seria a resposta correta, gente? Aí, galera, eu, na verdade, coloquei aí, de certa forma, um pega-ratão para vocês, porque eu tenho duas respostas corretas para esse texto, só que uma está um pouquinho mais correta que a outra, tá? Eu tenho duas possibilidades de resposta, mas eu tenho uma que é um pouquinho mais. Aquela que é um pouquinho mais é aquela que a gente vai considerar como resposta correta. Mas eu posso dizer que o texto fala da tradição carnavalesca, correto? Então, a letra A, ela estaria correta também, porque, de certa forma, o texto está discorrendo sobre o carnaval, como é que era o carnaval, a tradição carnavalesca, tá? Não é como brincar o carnaval, né? Não está dando instrução de como brincar o carnaval. Não é sobre os participantes carnavalescos também, mas também é sobre a origem do termo carnaval. Então, a A e a C estão corretas, mas a C está um pouquinho mais correta que a A. Por quê? Porque o texto ele começa justamente discorrendo sobre a origem. Ó, dizem que a sua origem vem das festas do início da primavera. Outros dizem que o carnaval surgiu a partir das festas greco-romanas. Então, o início do texto ele vai discorrer sobre a origem da palavra. Certo? Oi? Alguém falou? Então, eu posso marcar as duas como correta, a tradição carnavalesca e a origem do termo carnaval. Mas a C está um pouquinho mais correta que a A. Seria o objetivo inicial do texto a letra C, e na sequência a letra A também se consagra como correta. Tá bem, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. Olha, tem gente gritando, tem gente aí acertando. Essa galera é muito boa, né, Rui? Essa galera é, ó, topzera das galáxias. Vamos lá. No trecho enfim... Isso aí. No trecho enfim, o certo... Enfim, o certo é que o costume chegou a Portugal do século XIV. O termo enfim, no início do trecho... dá a ideia de quê? Deixa só a prof ajeitar o cronômetro aqui. Na ideia de quê? Vamos lá. Letra A, alternância. Letra B, oposição. Letra C, conclusão. Ou letra D, condição. Foi dada a largada, pessoal. 2 minutos para vocês pensarem. Alternância, oposição, conclusão ou condição. Vamos lá, meus amores. Vamos que vamos para cima. Vamos que vamos para cima. Quando vocês respondendo, a prof vai conectar o carregador aqui do computador para não cair a nossa chamada. Vamos que vamos para cima. Vou botar aqui. Então, vamos lá. O trecho enfim, então o termo enfim, que está aqui em negrito, né? Ele dá a ideia de quê? De alternância, de oposição, de conclusão ou de condição. Né? O que vai dar a ideia aí? Enfim. Enfim, é uma palavra sozinha, mas é uma palavra que contém um significado. A gente tem que saber como usar essa palavra, senão a gente vai usar errado. Tá? Então, tá bem aqui no texto, ó. Enfim, o certo é que o costume chegou a Portugal no século XIV. Tá? Vamos lá. O que a palavra representa, o que a palavra significa? A palavra significa alternância, oposição, conclusão ou condição. 8 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Galera, 2 minutos fechado, então. Qual seria a alternativa correta? Letra C de casa, né, pessoal? Conclusão. Enfim, então, é uma conclusão, né, de algo, certo? Então, a gente deve usar essa palavra quando a gente quer representar
A ideia de conclusão. Isso aí, galera, tá marcando a prova aí. Aí, só escuta os pedaços dos gritinhos. As prof deixam só um pouquinho a gente sentir um gostinho, né? Logo elas desligam o microfone, né? Mas deixa, prof, é bacana a gurizada da gritinha. Muito legal isso aí. Vamos lá. Próxima questão. E a festa do carnaval é muito antiga. A palavra antiga é circunstância de quê? Letra A, intensidade. Letra B, lugar. Letra C, modo. Ou letra D, tempo. Está iniciado o cronômetro, pessoal. Vamos lá. Intensidade, lugar, modo ou tempo. Vamos lá. A festa do carnaval é muito antiga. A palavra antiga é circunstância de quê? Vamos lá. É facinho essa aí, né? Essa gurizada é muito esperta, já sacou. Uhum. 2 minutinhos para que todos consigam fazer a questão, né? A prof pode explicar, inclusive, dar um exemplo aí de intensidade, de lugar, de modo, de tempo, dar outros exemplos, além do que já estão no texto, né? Então, a gente pode explicar, aproveitar a questão para explicar outras partes, né? Outras palavras para os alunos, né? Criar contexto, ir além, explorar o texto de diversas maneiras, né? Um texto, ele pode ser explorado de diversas maneiras. Não somente aquela maneira que as questões apontam, mas outras maneiras, né? Um texto, ele possui muitas faces, muitos significados. Então, saber expressar e saber trabalhar com esses significados é muito útil para que todas as crianças consigam compreender melhor o processo de interpretação, explorar as diversas possibilidades que um texto tem. Vamos lá, está transcorrendo um minutinho, o segundo minuto, né? A palavra antiga é circunstância de intensidade, de lugar, de modo ou de tempo. Nós temos aí, então, alguns segundinhos até terminar, para que todos consigam responder. 58, 59. Fechou, galera? Vamos lá, então. A resposta correta seria o quê? Seria o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A palavra antiga é o quê? Tempo! Isso aí, galera, letra D. Né? Representa tempo. Então, isso daí é saber analisar os sentidos que as palavras assumem dentro do enunciado. Né? Vamos lá. Próxima questão, ainda sobre o mesmo texto. De acordo com o texto, o samba, se originou de uma palavra africana, semba, letra B. De uma palavra estrangeira, sibiea, letra D. De uma palavra latina, sabra, letra D. De uma palavra portuguesa, samba. Então, qual das alternativas está aí, galera? Vou largar 2 minutinhos para vocês responderem essa questão. Essa vocês têm que ler de novo o texto, tá? Eu vou deixar o texto aqui, tá? Para que vocês localizem no texto a informação. A festa do carnaval é muito antiga, e aí vocês vão lendo aí para identificar a informação de onde se originou a palavra samba. Vamos lá. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos para cima, galera, vamos para cima. Vocês estão ficando muito espertos, né? Cada vez mais espertos. E a próxima vez que vocês lerem, que vocês fizerem uma prova aí na escola, vocês vão ler com atenção, vão prestar atenção, vão focar, né? E vão arrebentar a boca do balão, vão ir muito bem, né? Vão chegar cheio de orgulho em casa para dizer o notão que vocês tiraram para a mãe de vocês, né? Dizer, ó, mãe, olha aí como eu sou o cara, ó, sou o cara, né? Consigo interpretar texto, consigo ler, consigo... Pode mandar que eu interpreto, né? Pode mandar que eu sei ler e eu sei interpretar, né?
Então, vocês vão ficar muito espertos, eu tenho certeza que vão. Quinto ano aí é topzera das galáxias, né, profes? Garanto que vocês não querem abrir mão do quinto ano, né? E essa gurizadinha incomoda às vezes, né, prof? A gente sabe disso, mas a gente tem paixão por eles, né? Incomoda, mas a gente ama, não adianta. A gente não consegue largar, né? Então, vamos lá? Estamos finalizando aí o cronômetro, 1h45, 46. (51, 53, 54). Vamos finalizando aqui. Fechou, galera? 2 minutos, então, para vocês responderem essa questão. Então, de acordo com o texto, o samba se originou de uma palavra africana, semba, de uma palavra estrangeira, sibié, de uma palavra latina, sabra, de uma palavra portuguesa, samba. Então, a resposta correta, de uma palavra africana, semba, gente. Aqui, ó. Dizem que a palavra samba se originou da palavra africana semba, que significa umbigada, né? Tá lá a resposta correta, né? Isso aí, pessoal. Então, de uma palavra africana semba, letra A, de amor, né? De avião, de alegria, né? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Olha só, gente. Apareceu de novo aqui o amigo do Calvin, né? Lembra que a prof contou para vocês que esse cara aqui, na verdade, ele só existe na imaginação do Calvin. Ele não é real. Ele é o amigo imaginário do Calvin, certo? Ninguém mais vê o leão. Tigre, né? Ninguém mais vê o tigre. Somente o Calvin. Então, ele diz lá, eu decidi parar de me preocupar com as coisas. Se você se preocupa, você só se desaponta o tempo todo. Se você não se preocupa, nada importa. Então, você nunca se perturba. De agora em diante, o meu grito de guerra é, e daí? É um grito difícil de se animar. E daí? Então, na verdade, gente, esse menininho aqui, ele não está falando com alguém, ele está falando com a mente dele. O tigre é a própria mente dele. É um amigo imaginário. O assunto principal do texto é, letra A, o descaso com os problemas. Letra B, a preocupação com os valores da vida. Letra C, a desinformação dos personagens. Ou letra D, uma maneira de gritar. Foi dada a largada, galera. 2 minutos para vocês pensarem. O descaso com os problemas, a preocupação com os valores da vida, a desinformação dos personagens ou uma maneira de gritar. Qual seria o assunto principal do texto? Da tirinha aí. Vou deixar a tirinha aqui. Vamos que vamos. Vamos lá, então. A resposta correta seria o descaso com os problemas, a preocupação com os valores da vida, a desinformação dos personagens ou uma maneira de gritar. Qual seria a resposta correta dessa questão, galera? Dessa tirinha bacana aí do Calvin e do Harold. Calvin é o menininho, o Harold é o tigrinho é amigo invisível do Calvin. Ele, na verdade, não existe, ele só está na mente do Calvin. Só está na mente dele. Vamos que vamos, então. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. A resposta correta da questão: o descaso, a preocupação, a desinformação ou uma maneira. Estamos finalizando aqui, 54, 55.
57, 58, 59. Fechou, galera. Vamos lá. Então, o assunto principal do texto qual que é? O descaso com os problemas, letra A, né? Então, a ideia é expressar que o não nem aí para os problemas, né? E daí, né, ele resolve simplesmente não se preocupar. Letra A. Vamos para a próxima, então? A expressão e daí sugere para o personagem. Letra A. Não está nada preocupado? Letra B. Está emotivo demais? Letra C. Encontra-se tristonho? Ou letra D. Está preocupado demais? Eu vou dar 1 minuto, porque se vocês fizerem a outra, essa aí ficou facinho, 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 né, gente? Iniciado 1 minuto, então, para vocês responderem essa. E daí? Não está preocupado? Está emotivo demais? Encontra-se tristonho? Ou está preocupado demais? 1 minuto para vocês fazerem isso daí. Vamos lá, galera. Só ficou moleza aí para vocês matarem no peito, né? Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos que vamos. Essa ficou tranquilinho para vocês fazerem, né? Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Vamos que vamos, que vamos, que vamos. Vamos para cima, vamos para cima. Vamos para cima. Isso aí, meus amores. Vamos lá. Tá quase finalizando o minuto. Quase finalizando. 47, 48, 49. Vamos que vamos. 52. Vamos que vamos. Vamos que vamos. 57, 58, 59. Fechou! Vamos lá. Então, o que nós temos aí? A resposta correta seria letra A. Não está nada preocupado. Tá? Ele não está preocupado, ele não quer saber. E daí, né? É um grito difícil de animar. E daí? E daí? Não tô nem aí, né? Vamos para a próxima, então. Na frase e daí, o sinal de pontuação. Agora é uma pergunta sobre o sinal de pontuação. Lembra que a prof falou que o sinal de pontuação é uma forma de nós expressarmos na escrita aquilo que a fala consegue expressar. Quando nós falamos, nós temos a entonação, não é? Entonação de pergunta, entonação de afirmação. Então, como nós não temos isso na escrita, a forma que nós temos de usar isso na escrita é o sinal de pontuação, certo? Então, na frase e daí, o sinal de pontuação indica uma continuidade, uma explicação, uma dúvida ou uma resposta. Vou deixar 2 minutos, porque daí as profs já também, não só eu, como as profs também podem me ajudar aí a explicar o que seria cada um desses, né? Então, existem sinais de pontuação para cada uma dessas coisas. Continuidade, explicação, dúvida ou resposta. Tá? Quando a gente, principalmente em gêneros textuais que são quadrinhos, tirinhas, nós usamos muitos esses sinais de pontuação, que eles sempre querem expressar alguma coisa, né? Eles sempre têm um significado, né? Eles não são usados de forma aleatória, né? Mas eles têm um significado, e esse significado o aluno precisa entender para poder interpretar. Né? Então, que significado é esse? Normalmente, quando eu tenho continuidade, pessoal, já vou aqui meio que indicando as respostas para vocês, tá? Mas não vou perder a oportunidade de explicar, tá? Quando a gente tem uma continuidade, a gente tem 3 pontinhos. 3 pontinhos é continuidade, tá? Quando a gente tem uma explicação, a gente tem um ponto sozinho. Numa resposta, a gente também tem um ponto sozinho. Quando a gente tem dúvida, a gente tem um ponto de interrogação, né? Porque a dúvida é sempre representada por uma pergunta, tá? Às vezes, a gente pode ter também uma pergunta seguida de uma exclamação. Quer dizer, é uma pergunta, vamos dizer assim, um reforço da pergunta, né? Note que nós temos aqui 2 pontos, 2 sinais, né? Um ponto de interrogação e um ponto de exclamação juntos. Esse recurso, meus queridos, não é permitido em textos formais que não sejam tirinhas,
Tá? 59, fechou os 2 minutos. Só é permitido colocar esses 2 sinais aqui, galera, em textos que são tirinhas, tá? Em textos formais, que não sejam tirinhas, isso não é permitido, é só um ou outro. Mas aqui, a ideia justamente era, né, uma continuidade, uma explicação ou uma dúvida. O que nós temos aqui, ó? Vamos pegar o contexto. É um grito difícil de se animar. E ele pergunta, e daí? E daí? Não tô nem aí mesmo, né? Quer dizer, e daí? Então, seria o quê? É uma dúvida, gente? Essa pergunta aqui, galera, é mais difícil do que vocês possam imaginar. Porque, na verdade, não é uma dúvida. Embora o ponto de interrogação expresse uma dúvida, ele não quer saber do tigre se ele vai se portar com aquilo ou não vai. Ele está dando uma resposta, tá? E essa indicação é dada porque temos as duas pontuações. Ao mesmo tempo que ele faz uma pergunta, ao mesmo tempo ele dá a resposta. E os 2 sinais aí de pontuação revelam que se trata de uma resposta. Tanto que o texto finaliza. A resposta correta é uma resposta. Letra D de dado, uma resposta. Ele responde ao Calvin, ao Harold, que é um amigo dele, que é o tigre, que ele não está nem aí. O tigre diz, é um grito difícil de se animar. Ele diz, e daí? Eu não estou nem aí mesmo? Né? Eu não me importo, então é uma resposta. E a gente só sabe que é uma resposta porque temos 2 sinais. O sinal de pergunta e o sinal de exclamação. Então, ao mesmo tempo que ele pergunta, ele também responde. Certo, galera? Se tivesse somente o ponto de interrogação, seria uma pergunta. Mas como nós temos o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, nós temos uma resposta. Certo? Acertaram essa questão? Como é que foi aí? Tranquilo? Foi tranquilo ou não? Será que dá tempo de fazer mais alguma, Rui? Prof, nós temos mais 2 questões, é isso? Deixa eu ver. Mais 2 Vamos questões. vamos liberar as 2 juntas agora? Isso, Vamos liberar? Tem 2 minutinhos isso. ainda. Ó, pessoal, Então, listado os desafios dessas 2 últimas. Aí eu fico ao teu comando, prof, para fechar elas, tá bem? tá bom. Então, vamos lá. Liberados, então, as 2 questões. A 39 e a 40, que são as 2 últimas aí. Essas Isso aí. As 2 questões para vocês fazerem. Calvin, Harold. Então, no trecho, eu decidi parar de me preocupar com as coisas. O termo eu, no primeiro quadrinho, refere-se a quem? Ao Calvin, ao autor, ao Harold ou ao leitor. E a última questão, de agora em diante, o meu grito de guerra é, e daí? A expressão grifada no trecho é circunstância de intensidade, lugar, modo ou tempo. Tá? O que nós temos aí? Gente, ó, a expressão não está grifada, a expressão é essa aqui, é de agora em diante, tá? De agora em diante, a expressão que deveria estar grifada e não está grifada, acabou não saindo o grifado. Vamos deixar, então, fechar o segundo minuto, né? Para dar a resposta dessas questões. Isso, professor. Daí a gente encerra, daí é 9h45, já deu o nosso horário, né? Encerrar rapidinho com essas 2 aí. Isso aí. Isso aí. Tá quase fechando aqui, tem mais, então, 30 segundos e a gente já vai encerrar, vai dar a resposta e vai encerrar daí essa sessão. 36, 37, 38. Vamos lá. Quase, 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 quase. Quase, quase, quase. Vamos voltar para a próxima, para outra, né? Para saber, então, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Fechou! Então, vamos lá.
No trecho eu decidi parar de me preocupar com as coisas. O termo eu, no primeiro quadrinho, se refere ao Calvin, né, galera? Alternativa correta, letra A. E a última questão, de agora em diante, o meu grito de guerra e daí. Acertaram? Isso aí, galera. A expressão grifada refere-se a tempo. Letra D de dado é a última questão, tá bom, galera? Então, isso aí. Encerramos por aqui hoje as 40 questões, tá? Vou me despedindo, deixando um beijo grande no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro, pessoal. Foi muito bom ter estado com vocês nessa manhã. Obrigado, prof. Obrigado, galera. Até a próxima. Beijo. Até semana que vem. Todo Tchau, mundo. tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Já. Tchau. Senhora, agora